foi sumido. Depois de desaparecer quando foi intimado, Sérgio Moro dá depoimento no TRE do Paraná. É levado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Gás de pimenta, cacetada e prisão de manifestantes. Tarcísio Freitas apresenta as armas da extrema-direita paulista durante a sessão de privatização da Sabesp. Investigação toma corpo. CPI da Braskem confirmada. Semana que vem tem escolha de presidente e relator. Guerra Latina? Aumenta a tensão na disputa entre a Venezuela e Guiana em torno da região de Essequibo. Os Estados Unidos mandam aviões militares para a área. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Muito boa noite para você que nos assiste dos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, e também para você que nos acompanha agora da TV Com Brasil, canal Com Brasil, que é uma rede de televisão por assinatura, né? Disponível em algumas televisões aqui por assinatura brasileiras. Chico Sá, meu querido, que prazer ter você aqui comigo nessa quinta-feira. Prazer todo meu, Gabi. Boa noite para você, boa noite para toda a comunidade no país inteiro. Vi aqui, tem gente do Nordeste, não falta, né? Sempre. Aquela multidão, mas tem todas as regiões. São Paulo, muito presente, Rio de Janeiro, boa noite. Muito bom. Começando pelas nossas famílias nordestinas, né? Que estão aqui, né? Por fazendo favor, plantão aqui com a gente. Começar pela base. É isso aí, Chico. Muito bom ter você aqui comigo. A gente tem muita notícia pela frente por aqui. Mas antes, eu queria falar dessa caixa aqui, dessa caixa misteriosa, né, que tá com a gente esses dias, olha só. Ih, rapaz! Uma vez. Você sabe, Chico, que nesses dias que você não estava aqui no estúdio, né, o pessoal fica com muita saudade. E aí muita gente falou, não tá o Chico Sá nessa caixa aí, não? Aí eu falei, uma versão não, bonsai, gente, né? Chico Sá, não é Chico Sá. Uma miniatura de Chico Sá. Mas fica aí, para quem, né, não assistiu o canal hoje, fica aí o palpite do que vocês acham que é. Tem muita gente falando, são as joias de Bolsonaro. Não é uma caixa 2, né? Não é caixa 2. Tá. Porque aí tem outro personagem que a gente vai falar muito hoje que está envolvidíssimo com caixa 2. Então... É verdade. Tem um personagem que está envolvido com caixa 2 e eu vou dar uma dica aqui, né? Que é quack. Mas não vou falar mais nada. Bom... Então tá, então depois a gente conta, tá? Até o final do programa a gente conta pra você o que tem de surpresa pra nossa comunidade do ICL. Eu posso adiantar que com certeza é coisa boa. Chico, vamos começar aqui as notícias, né? No nosso início de programa. A gente vai falar a respeito de muitas coisas, mas eu queria começar perguntando o que você achou dessa escolha da Ana Hickman para gerenciar essa dívida milionária, né, que ela descobriu que estourou na mão dela depois da separação, né? Que equipe, hein, que ela contratou. Meu Deus do céu. Eu não entregava meu dinheiro para esse povo, não, mas... Contratados, né? Vamos ver. Cada um é cada um. Gente, eu vou contextualizar para vocês essa história. Para quem não se lembra ou para quem não acompanhou, a Ana Hickman foi vítima de violência doméstica. Ela registrou um boletim de ocorrência no dia 11 de novembro, por causa disso, contra o Alexandre Correia, marido dela. E foi aí que ela descobriu que tinha uma dívida milionária de 14,6 milhões de reais. Olha só, além de toda a dificuldade de passar por uma situação de violência, né, que é a realidade de tantas mulheres brasileiras, ela ainda descobriu essa questão. A apresentadora Ana Hickman contratou figuras do mercado de investimentos para ajudar a Ana Hickman a sair dessa situação, a sair do pesadelo financeiro, né? Essa é a realidade que levou à ruína também do casamento dela, também as situações de violência que ela passou ao longo desse casamento, que foi bastante longo, de 25 anos, com Alexandre Correia. São eles, olha só quem são os contratados. O ex-ministro da Economia,
Paulo Guedes, o empresário Roberto Justus e Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal durante a gestão do governo Bolsonaro. Eles estão por trás do time que vai trabalhar na reestruturação financeira das empresas da Ana Hickman. Que loucura, Que bomba, hein? Todo o apoio à Ana em relação à violência que ela sofreu, Sem né? dúvida. Esse talvez seja o maior problema nacional, né? Essa violência pesada que não para. Mas essa equipe parece uma junta bolsonarista, né? Aí tem o Ministério, tem a Daniela, que estava à frente da Caixa Econômica Federal, naquela derrama de dinheiro para tentar eleger Bolsonaro, né? o Bolsonaro. Não deu muito certo. Se eu estou pensando em imagem na vida, eu não ia buscar esse povo, não. Aí parece meio um reality, né? Porque tem o Justus, né? Parece que você vai entrar meio no Aprendiz também. Parece que sua bronca financeira vai ser exposta para o país inteiro, né? Então eu ia optar por personagens mais discretos e mais competentes, porque se eles fizerem o que a economia de Bolsonaro fez com a economia popular, com a economia com o bolso do povo, meu Deus do céu. Nossa, sem dúvida, Chico. Sem contar, né, que a realidade de muitas mulheres, é importante a gente sempre dizer isso, porque esse controle patrimonial, financeiro com as mulheres que estão numa situação de violência acaba deixando elas presas a esse abusador, né, a essa pessoa por mais tempo, normalmente o companheiro por mais tempo, porque não consegue ter uma alternativa para sair. E, claro, muita gente questiona, mas Ana Hickman, né, uma mulher tão poderosa, passar por isso? Sim, todas as mulheres passam por isso, independentemente da classe social, né, raça, enfim. É uma situação que, infelizmente, a gente vive ainda muito forte aqui no Brasil. Muito pesada, né? Que era uma violência rotineira, permanente, que incluiu essa mutreta com a fortuna que ela juntou ao longo desse tempo. Exatamente. Bom, vamos entrar aqui no nosso primeiro assunto, gente. Eu dei a dica, o Chico Sá também deu a dica no início do programa, né? Hoje, o senador ex-juiz Sérgio Moro prestou o primeiro depoimento dele no TRE do Paraná. Olha só, onde ele responde a um processo que pode resultar na cassação dele. É por crime eleitoral, abuso de poder econômico e caixa 2 nas eleições de 2022, no ano passado. Essas ações foram movidas pelo PT e também pelo PL e ele disse que está sofrendo perseguição. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Assim, doutor, só para deixar claro que não é nada assim pessoal, nenhuma questão, mas assim, o depoimento já era algo um pouco incomum nessas ações. Eu vim em deferência a Vossa Excelência, fui juiz 22 anos, né? Mas eu entendo particularmente que essas duas ações são movidas com base numa perseguição política, que é feita pelo PT, por conta do meu trabalho que eu fiz no passado, e do outro lado juntou alguns oportunistas do PL que perderam as eleições. Não falo aqui de perseguição política, evidentemente, por parte da Justiça Eleitoral. Falo por parte das partes. Olha, vamos chamar a Heloísa Vilela aqui para a nossa mesa redonda. Elô, boa noite. Uma coisa é certa, né? De perseguição política, Sérgio Moro entende. Pegadinha, hein, Gabi? Boa noite, Chico. Pois é, foi uma audiência que demorou 45 minutos e, segundo o advogado do PT com quem eu conversei, o Sérgio Moro, quanto mais ele fala, mais ele se atrapalha, porque uma das acusações que pesa contra ele é por ele assinar contratos que a gente chama de irregulares, né? No processo é chamado assim, contrato irregular. Que contrato é esse? Um contrato de R$1 milhão que ele assinou para o suplente dele, que é um advogado. E aí hoje, quando ele começou a depor, ele abriu o jogo, falou abertamente que, na verdade, esse contrato era para pagar um outro advogado. Era para pagar o Guedes advogado do Moro, não é o ex-ministro. E que, então, ele deixou muito claro que, na verdade, existia um contrato que dizia que ia pagar A e que, na verdade, era para pagar B. E aí o juiz, o desembargador perguntou, mas para que essa confusão, né? E ele disse, não podia contratar o Guedes porque o presidente do partido ao qual ele se juntou para concorrer a senador
o Bivar não gostava desse advogado, porque esse advogado tinha representado a Joyce Hasselmann contra o Bivar, ou seja, um rolo completo na política desses representantes aí, mas o fato concreto é que ele admitiu, né, ele mesmo falou que fez um contrato com um advogado que era suplente dele, que na verdade era para pagar um outro advogado, que já configura, segundo a opinião desse advogado do PT, o fato dele ter realmente assinado um contrato irregular. Isso é só o começo dessa brincadeira, que vai a julgamento no dia 22 de janeiro. E se ele perder, ele será cassado e perderá o mandato e não poderá se reeleger por 8 anos. Caramba, Chico, você conhece também bem esse histórico, né, do processo todo envolvendo o Sérgio Moro. Sim, e é muito dinheiro, né, Elô, que até esse contrato aí, isso aí foi uma confissão, né, Elô? Ele confessa um crime já de cara. Dificilmente vai sair desse enrosco. A lei fala que você pode gastar como candidato ao Senado 4,4 milhões no máximo. Sérgio Moro gastou 6 milhões, é o homem de 6 milhões de reais numa campanha para o Senado. Isso é uma campanha para presidente, praticamente. Sabe? Então, e tem essa questão do advogado, mas tem muita despesa sem nota fiscal, com nota superfaturada, sei lá, meia hora de gravação no estúdio, aí tem lá uma nota absurda. É uma patifaria. Tudo que ele cobrava com aquele moralismo exacerbado de eleito homem do ano pela Rede Globo, que ele cobrava ao Lula com aquela arrogância, o senhor não sei o quê, pá. Ele cometeu toda e qualquer sorte, toda bagacerice, todo atropelo às leis, tudo que uma gestão de um caixa de campanha pode fazer de errado, este senhor fez. Então, ironia da história, Sérgio Moro praticamente cassado a essa altura. Tem um outro vídeo aqui do Moro falando das acusações contra ele, da contratação de serviços jurídicos. Vamos assistir, depois a gente traz o contexto todo dessa fala. Estados, especialmente antes da minha vinda ao Paraná. Foram serviços jurídicos, na parte que se refere a mim, direcionados ali a uma pré-candidatura no estado de São Paulo. E aquilo não me trouxe nenhuma vantagem competitiva, pelo contrário, em relação à candidatura no Paraná. Além do que, veja, serviços jurídicos não se traduzem em votos. Isso não impacta a competitividade das eleições no Paraná que ocorreram posteriormente. Então, aquilo não me trouxe nenhum voto, pelo contrário. Era só um serviço jurídico ao partido, a pareceres e a peças jurídicas prestadas ao partido, a outros candidatos, e aí, entre esses candidatos estava eu, mas isso não me trouxe nenhuma vantagem competitiva. Isso não me trouxe nenhuma vantagem, ele disse, né, Elô? Não, e é essa discussão, né? Vantagem trouxe porque na medida em que ele foi financiado para uma possível candidatura a presidente, ele foi se tornando conhecido no país inteiro. Então foi um financiamento que já alavancou o nome dele. E depois ele somou mais dinheiro concorrendo efetivamente ao Senado. Então, uma das acusações é essa, você somar isso tudo, porque no fim das contas tudo isso entrou na conta e ajudou ele a se eleger para o Senado pelo Paraná. Foi uma lambança sem fim, né? Ele tenta ser candidato em São Paulo, forjando uma residência em São Paulo, nunca tinha tido endereço nenhum formal, tinha apenas ficado em hotel, dá o endereço do hotel. Ele sabia da popularidade dele em São Paulo, né? Também. Exatamente, aliás, em qualquer lugar do Brasil, né? Com a campanha publicitária que ele teve de todas as emissoras de TV e do jornalismo do Brasil inteiro a favor dele, ele seria um candidato forte em qualquer unidade da federação. Mas ele tenta ser candidato aqui em São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral veta, ele corre de volta para o Paraná, ele muda do Podemos para o União Brasil de última hora, ele desagrada, inclusive por conta da gastança exagerada, o PL de Bolsonaro
e a esquerda, que o contestava já desde o começo da Lava Jato. Então, ele une todo mundo contra ele. Sabe? Ele não consegue harmonia, nem tem substância política para conviver e para existir como senador ou como juiz, como qualquer coisa, em lugar nenhum. É inacreditável. É muita incompetência. Como ministro. Como ministro, um desastre. Sim. Ainda sai acusando o Bolsonaro. O Bolsonaro deu a ele de presente. Venha cá, meu filho. Você vai ganhar por conta dos serviços prestados, por conta de ter levado o Lula para a cadeia, e facilitado a minha vida para o Planalto, você vai ganhar um ministério. E ainda pode ganhar depois uma vaga no Supremo. Então ele ganha tudo isso, a primeira coisa que ele faz é desagradar ao compadre Bolsonaro. Então, uma loucura. Foi até... Né? Não, é incrível, ele conseguiu a coisa mais difícil do planeta, que é juntar PL e PT. Exatamente. Lu. Realmente. É inacreditável como ele consegue reunir as pessoas em torno da desaprovação no entorno dele. Além de desagradar a língua portuguesa cotidianamente. Vamos mostrar. Vamos mostrar. A gente tem um vídeo sobre isso. Vamos assistir. Eles gastaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Com gastos declarados pelo partido. Só que eles abrangem outros indivíduos que não só mim. Meu Deus, eu vou até chamar o Nassif depois dessa. Isso que é mim, né? Isso sim que é mim. Pois é. Olha lá, a gente derrubou o Nassif, gente. Meu Perdemos o Luiz Nassif. O Nassif sabe explicar aí esse fenômeno chamado Sérgio Moro. Meu Deus do céu. Cominho sem mico, não tem jeito. Boa noite, querido. Tudo bom, gente? Tudo bom? Boa noite. Eu vou te falar, é a suprema humilhação que um sujeito desse nível tenha destruído o Brasil. Mas se você pegar ele, o primeiro ato dele Primeiro, gosta de dinheiro. Nós fizemos um documentário sobre ele e a mulher já confessava lá atrás. Cada vez que ele ia para uma comarca, lá como juiz, ela montava um escritório para representar outros escritórios de fora junto ao juiz e ganhava mais do que ele, né? Então, ele gosta de dinheiro, efetivamente. Mas, para ter uma ideia da dimensão dele, ele, como ministro da Justiça, a primeira audiência que ele concede é um sujeito lá que é dono de um bar lá em Curitiba, que é presidente da Associação dos Bares lá de Curitiba, e de uma associação pró-Sérgio Moro, presidente. Para você ver o tamanho minúsculo dele, esse sujeito ele vai de lobista lá, levando os representantes da indústria de cigarros. E consegue do Sérgio Moro uma declaração propondo a redução dos impostos sobre cigarro, porque isso ia melhorar a saúde do brasileiro. Foi um negócio tão absurdo que até o ministro da Saúde, que era o Mandetta, lá saiu batendo. Mas como que isso vai melhorar a saúde do brasileiro? Não, é o seguinte, o cigarro contrabandeado é de pior qualidade. Então, se a gente baratear o cigarro de boa qualidade, vai melhorar a saúde do brasileiro. É uma das pessoas mais improváveis. Agora, cá para nós, 1 milhão isso aí não é mensalinho, isso não é rachadinha, isso é rachadona, né? 1 milhão, ele fala, mas não, isso aí não me gerou nenhum voto. Não gerou nenhum voto. A questão, nós não estamos vendo mais falando de voto, né? Onde que entrou, para onde que foram esses 1 milhão de reais de honorários? Que é isso? Exatamente. 1 milhão. É muita coisa, né? Exatamente. Nassif, muito bom a gente trazer essa ponderação também, né, Chico, Elô, é muito importante. Vamos mudar um pouco de assunto, porque, olha, a gente está aqui em São Paulo, na iminência, né, de uma situação muito grave. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a privatização da Sabesp, depois de toda a agressão, né, que a gente acompanhou ontem, trouxe em detalhes aqui no SL Notícias, segunda edição. Os deputados de oposição, eles se negaram a participar da votação. E aí, com o plenário totalmente esvaziado, a desestatização da Companhia de Água e Saneamento foi aprovada por 62 votos, 14 a mais do que era necessário. Agora, de efeito imediato, vou perguntar aqui para o Nassif. A água vai ficar mais cara, Nassif, é isso? Não tem como. Não tem como. Toda essa lógica, hoje a gente deu até uma matéria que a BBC levantou, eu já tinha dado tempos atrás, todas as grandes cidades da Europa, dos Estados Unidos, que restatizaram
a questão do saneamento, porque a lógica da empresa privada é a lógica do mercado. Eles criam uma chamada corporate. O que é corporate? É uma empresa sem um controle definido. É um grupo de acionistas que assumem o controle da empresa e conseguem, às vezes, que nem na Eletrobras lá, com 1% do capital, assumir o controle da empresa. E esse pessoal, eles querem o máximo de dividendos possível. E máximo de dividendos significa reduzir a manutenção, reduzir investimentos em ampliação, reduzir a qualidade dos serviços e a universalização, tudo isso para poder garantir os dividendos, o lucro trimestral ou semestral, porque o CEO que vai comandar, ele tem participação nesse lucro. Então já está comprovado. E como são empresas monopolistas, oligopolistas, porque é a única da região, ele não precisa competir com ninguém. Então ele vai sacando em cima. Nós já tivemos o caso Light, tivemos aqui o caso Eletropaulo, quando foi adquirido pela AES, o caso Enel. Isso é um crime contra a cidade. Agora, o que espanta aí é a desinformação generalizada. Você cata os jornais, aí, privatização, que ótimo. Pega o Gessner, que foi presidente da Sabesp, que é um lobista. O Gessner foi um sujeito que era do CAD, lá do Conselho Administrativo de Direito Econômico, que facilitou a compra da Antártica pela Brahma na época, dizendo, não, porque agora vai ser mais fácil a universalização. Alguém deu uma sugestão. Esses deputados e governadores e tudo, eles deviam entrar com a garantia do seu patrimônio e daqui 10 anos você ia dar um balanço. Se por acaso a tarifa ficou maior, e os serviços ficaram piores, eles tinham que indenizar o Estado com o seu patrimônio. Mas é uma jogada terrível. Ninguém está falando em ser partidário de estatização. Você tem que saber onde cabe a empresa privada, onde cabe a empresa pública, onde cabe o Estado. E aqui não, você criou essa loucura que toda empresa privatizada é mais eficiente. E qual que é a mensuração da eficiência da empresa? O lucro. Tá, mas para onde que vai o lucro? Pega a Petrobras no ano passado. Eles distribuíram mais do que o lucro contábil para os acionistas. Então, o futuro... É uma maluquice isso. Vamos pegar a Klabin. A Klabin é uma empresa familiar, bem administrada e tudo. Esse ano ela resolveu ampliar os investimentos, porque estava havendo um aumento da demanda internacional, ou seja, uma decisão que é boa para a empresa, é boa para o futuro da empresa, daí cai o valor da ação. Por quê? Porque o acionista, o mercado, ele quer o retorno imediato na forma de dividendos. Então foi terrível, viu? Terrível. E mostra uma Assembleia que está... Depois a gente tem que ver o que esses deputados ganharam, porque não foi apoio dos eleitores, não. É terrível. Grande parte dos eleitores. É terrível, né, Elô? Porque compromete o bem-estar das pessoas, compromete a segurança hídrica da cidade, a segurança dos trabalhadores também. É uma tragédia. Não tem ponto de vista que a gente possa olhar para isso e dizer, olha que coisa boa, né? Não tem. E num momento em que o mundo inteiro está de olho no futuro da falta d'água no planeta. Sim. Então você entrega a água para o cara explorar bastante, faturar bastante e estragar os serviços. Agora, ainda por cima fizeram isso tudo sem a transmissão da TV da Alesp, desligaram o sinal da TV, né, expulsaram todo mundo que estava lá dentro protestando e ainda prenderam 4 ativistas que estavam lá protestando e eles, depois de levar um monte de porrada da polícia, foram acusados de agressão. Eles foram acusados de agressão. Então eles passaram 4 pessoas, passaram a noite toda presos. Hoje teve audiência de custódia. A juíza liberou para responder em liberdade apenas 2 e os outros 2 permaneceram presos. Os que saíram tiveram que pagar uma fiança, cada um igual a um salário mínimo. Então, essa juíza que deu essa decisão, para vocês terem uma ideia, é aquela mesma juíza que prendeu uma mulher porque pegou um chocolate no supermercado. Tenho certeza que vocês lembram dessa história, porque a gente falou muito disso aqui. Então, os manifestantes estavam lá protestando contra essa privatização absurda, foram super maltratados, foram espancados pela polícia e agora são eles que estão respondendo à acusação de terem feito agressão aos policiais.
Inclusive, É fogo, né? eu queria só colocar aqui o vídeo que o Frei Beto gravou, uma mensagem de solidariedade, para a gente voltar a discutir esse assunto. Vamos assistir. Aqui fala Frei Beto, frade dominicano e escritor. Eu venho prestar a minha solidariedade e exigir a imediata libertação dos meus amigos Vivian Mendes, Ricardo Senese, Lucas Carvente e Andrew Luiz, porque foram injustamente detidos por protestarem democraticamente contra a criminosa e lesiva aos cofres públicos privatização da Sabesp. Portanto, peço aos responsáveis que liberem o quanto antes essas pessoas para aprimorar a democracia em nosso país, respeitar o direito de opinião e de manifestação. Muito obrigado e a todos e a todas, vamos nos mobilizar para que o povo realmente seja a base da democracia, conforme a etimologia da palavra, governo do povo para o povo. Só para contextualizar, né, porque ele citou algumas pessoas aqui, né? A PM ontem usou spray de pimenta, Chico Sá ontem a gente conversou muito sobre isso, né? Bateu nos militantes que estavam lá, que estavam fazendo mobilização nas galerias do plenário. A candidata ao Senado pela Unidade Popular, presidente estadual do partido, a Vivian Mendes, que foi uma dessas que foi citada pelo Frei Beto, foi presa durante essa pancadaria da PM, e outros 3 membros da UP que se manifestavam também contra a privatização foram presos, foram detidos. O Ricardo Senese, metroviário, o Lucas Carvente, professor, e também o Andrew Luiz, estudante da Unifesp. Mas a Vivian Mendes e o Ricardo foram soltos. Essa é a informação que a gente tem de momento. E também, durante a madrugada, a deputada federal Érica Hilton organizou uma vigília, né, Chico, em frente à delegacia onde ela foi levada para tentar uma mobilização justamente gente, é um absurdo, né? Porque foi aprovado realmente a toque de caixa, gente. Ontem, depois do que aconteceu, eles obrigaram as pessoas a voltar para o plenário. Ainda estava com o cheiro muito forte, as pessoas passando mal, os jornalistas tendo que usar máscara, vinagre, olho ardendo, mas não, vamos aprovar de qualquer jeito, não quer saber. Eu acho que o Tarcísio de Freitas sabe que ou aprova agora, ontem na CIF ele distribuiu assim, foi uma dinheirama sem fim, assim, em emenda, comprometeu o orçamento aí para anos. E ele sabe que ou aprova agora, ou se esse debate dura mais 2 dias, ele começa a ter desvantagem. Então, para aprovar antes de qualquer conversa, tem que torrar agora. Então, a ideia era essa e ele conseguiu êxito, né? Agora tem que acompanhar essas 4 pessoas detidas aqui, porque o judiciário em São Paulo, nós tivemos um caso escandaloso, quando teve uma manifestação anti-impeachment, que um militar lá entrou num site de namoro e se aproximou de um grupo. Era um grupo de jovens aí que eles tinham. O que eles carregavam? Eles carregavam amoníaco, que é para se proteger do gás da polícia. Não tinha nenhum instrumento de agressão, nem nada. Esse pessoal foi preso, e você vê que coisa. Assim que ele foi preso, alguns procuradores da República, ligados a direitos humanos, saíram correndo para garantir que não acontecesse nada com eles. Os colegas aqui do Ministério Público Estadual de São Paulo denunciaram eles para o Conselho Nacional do Ministério Público, dizendo que isso era um tema estadual e eles estavam se metendo. E depois uma juíza criminal, lá da Barra Funda, lá, abriu um processo contra eles, arrebentou a vida dos moleques. 1 ano, 2 aí de processos aí, terrível. Então a gente tem aqui também, além de tudo, aí a questão do Ministério Público Estadual aqui, que tem bons quadros, tudo aqui, mas você tem aqui os juízes de primeira instância e promotores aí com essa visão punitivista terrível. Então tem que ficar de olho aí para que esses manifestantes não sejam crucificados, que nem foram os meninos lá da manifestação anti-impeachment, né? E a gente teve, viu, Gabriela, um caso muito curioso, que foi o voto da delegada Gabriela nessa votação da
privatização da Sabesp, ela é da base do Tarcísio, ela é do PL, mas ela não é besta e ela atende à base dela. Ela falou que a população de Franca é contra a privatização, que Franca é muito bem atendida pela Sabesp e ela é um voto solitário do Partido Liberal na Assembleia ontem à noite. Ou seja, essa está sintonizada com suas bases. É importante. E vai ter que ter uma negociação com cada município aí, porque a concessão é municipal, né? Esse é o ponto. E uma grande sacanagem que eles disseram é que se a negociação fosse da Sabesp, ela tinha que pagar. Mas nessa privatização vai ter um dispositivo na lei que vai permitir a quem comprar Sabesp ficar 40 anos aí. Provavelmente é mentira, mas sem pagar concessão e sem pagar. Tem que levar em conta o seguinte: lá atrás, quando você tinha um modelo de saneamento estadual, você tinha muitas empresas estaduais ruins. Então, que não atendiam, era espaço para político. Agora, o que eles querem é privatizar aquelas que são modelares, né? No caso é a Sabesp, a de Minas Gerais, lá, que é um outro caso também que o Zema está querendo, a do Paraná. Eles querem as que funcionam. Por quê? Porque daí entra o padrão, já que o Welch, o Jorge Paulo Lema, né? Entra, suga a empresa o máximo que puder, e lá na frente, como é um serviço público, e como eles vão investir pouco, porque vão assumir o controle sem pôr muito capital, devolve para o Estado, né? E daí os deputados, ninguém vai lembrar que eles fizeram isso, né? Elo, eu queria te ouvir também sobre o Tarcísio, né, o governador de São Paulo, porque ele já veio dando vários sinais ali para o bolsonarismo, também para a direita. Isso foi uma demonstração de força? Como é que você está avaliando isso? Ele está se firmando como um candidato da direita, agora uma liderança, melhor dizendo, da direita? Acho que não tem a menor dúvida, né, Gabi? Ele conseguiu fazer na marra, às escuras, o que é o item número 1 do menu da extrema-direita, da direita, do bolsonarismo, que é a privatização de tudo, de todos, a qualquer custo. Então, ele assim se cacifa junto a esse grupo político como o grande nome que é capaz de fazer o que eles gostariam de ter feito numa escala maior quando assumiram o governo federal e acabaram não conseguindo ir tão longe como queriam, né? O governo Bolsonaro não conseguiu fazer todas as privatizações que queria. Então, assim, o Tarcísio diz, não, eu faço, veja só. E chegou lá e fez mesmo, na marra, mas fez. Na marra, mas fez, né? A preço de quê, a gente sabe. Mas também essa sinalização, né, demonstração de força, com a PM indo lá, reprimindo os manifestantes, é muito simbólico isso também, né, Chico? E fica essa mensagem, não sei se você concorda também, Nassif, que é aquela extrema-direita pragmática, né? Olha só, estou fazendo acontecer aqui, estou chegando no resultado, né? Olha, tem um livretinho do Freud que eu fui ler aí, que é Psicologia de Massa, que é impressionante. Você vê que o Steve Bannon, esse povo aí da ultradireita, tirou tudo de lá. Ele fala nisso, você junta o povo, daí um reforça a posição do outro, isso dá uma sensação de poder que extrapola muitas vezes para teorias conspiratórias, e chega um certo momento, e o líder é aquele que demonstra mais violência, que era o Bolsonaro, com a espingardinha dele para lá e para cá, né? Quando o líder mostra fraqueza e cai, o grupo se mantém. Ele se mantém e daí procura se reorganizar em torno de alguém mais civilizado, digamos assim, né? Agora, o Tarcísio é um blefe completo, né? O Tarcísio se pegar o histórico dele no setor público aí, ele foi colocado, a Dilma, você tinha lá o DENIT, que era um foco de corrupção muito grande, e a Dilma, na santa ingenuidade dela, achou que colocando militares lá ia resolver a questão do DENIT. E daí vai um general lá e vai o Tarcísio, que pega obras paradas e entrega para empresas do Instituto Militar de Engenharia ou ligadas aos militares a preços muito maiores do que eram pagos às empreiteiras, né? Então, e é um sujeito que ficou como ministro dos transportes e asfaltou 10 quilômetros de estrada. E como é que consegue criar uma imagem de eficiente? Não é eficiente. O pessoal que convive com ele aqui em São Paulo fica assustado com o amadorismo dele em todos os pontos, né? Mas o bolsonarismo é isso, velho. É isso. Agora vocês falaram da Ana Hickman com o Paulo Guedes, dá para nós, sem preconceito ideológico. Eu estou falando do Paulo Guedes, gestor. É um baita furo, viu, dela.
ele é um baita blefe como gestor também, viu? Ela não devia se contaminar pelo... Às vezes podia ele ser bolsonarista e ser um bom gestor, mas não é não. Vai ser então duro. Acertamos, viu, Nassif? Não tinha te ouvido ainda, mas fui nessa linha. Ô, Chico, eu também. Bom. Não, o que eu sempre ouvi quando o Paulo Guedes foi escolhido para ministro pelo Bolsonaro foi exatamente isso, que não é um problema ideológico, é incapacidade como economista que assustava os colegas ele ter sido escolhido. Pois é, e foi alçado a posto Ipiranga. Que levava negócios para ele lá, ele tinha um grupo de 5 pessoas. Ou seja, 5 pessoas, uma equipe de 5 pessoas, todos com o mesmo objetivo de conseguir negócio e tudo. Ele não conseguia comandar, não conseguia coordenar 5 pessoas. Você imagina... Vai ser puxado. Vai ser puxado para... E a gente nem sabia, né? Gente, faz tanto tempo que eu não ouço nem falar do Paulo Guedes também, né? Por onde ele anda, Nassif, você sabe? Ele voltou para o mercado aí, ele abriu muita oportunidade para o mercado aí, né? Muita. Desde os ativos públicos aí, precatórios, abriu muita coisa para o BTG, né, que é a grande influência nacional hoje é o André Esteves do BTG. Né? Então ele deve ter negócio para todo lado. Ele tinha as offshore dele lá. Uma das fotos mais escandalosas de todo o período do Bolsonaro é ele no gabinete dele com o terminal da Bloomberg, mas não é um terminal de informações, não, é um terminal que permitia fazer operações no mercado, né? Então, esse é o Paulo Guedes aí, já boquirroto desde os anos 90, conheço ele desde os anos 90 lá, e um blefe nessa questão de gestor de mercado e tudo aí. Mas ela acreditou nele, acreditou na mídia, então... Tomara que ela não sofra outra violência, uma violência financeira em relação à fortuna, né, que ela amealhou ao longo da carreira. Já basta ter se livrado aí, né, aparentemente de um embuste, ainda por cima passar por isso depois é duro, hein? Agora cá para nós, essa herança machista aí, como que até mulheres resolvidas que nem ela aí, como é uma armadilha fácil de cair, hein? Eu tenho um monte de filhas aí, todo dia aí eu chego, todo dia não, mas sempre que eu posso, chego para elas, aponto alguns casos de abusos na família, falo, pelo amor de Deus, reajam, e daí quando elas têm conflito com os namorados, eu fico do lado dos namorados, porque minha mãe me ensinou a ficar do lado do mais fraco. Do mais fraco. Pois é. Meu Deus, Nassif. Gente, para a gente fechar esse assunto, eu acho que vale a pena te ouvir também discursar sobre essa história, porque a gente está falando aqui de uma demonstração de força, né? A gente falou, voltando a esse assunto do Tarcísio, da Sabesp e privatização, mas tem um ponto que o Nassif levantou, que a gente explorou um pouco aqui, que é essa questão da aplicação, né? Porque ele vai depender da aprovação dos municípios. E aí, será que ele vai conseguir de fato? Porque os servidores estão prometendo também fazer uma resistência a isso, né? Na justiça, com vereadores. Será que vai rolar mesmo? Essa votação, né, de toda a base dele, fora essa delegada Graciela, indica que deve ter alguma sintonia com os prefeitos, que vai facilitar tudo para o Tarcísio. Mas eu acho que ele vai enfrentar alguma resistência na peleja jurídica, porque ele não podia aprovar essa privatização por meio de um projeto de lei. Teria que ser uma PEC estadual que modificaria a Constituição do Estado. Ele não poderia... Isso foi... E eu creio que nem foi uma derrapada jurídica da equipe dele. Foi de propósito para fazer rápido, porque uma PEC exigiria outro trâmite, etc. O que a justiça, o que a gente tem no repertório da justiça ao longo das privatizações, desde a privataria tucana lá do Fernando Henrique, o que a gente tem na mentalidade da justiça, seja em que instância for, primeira, segunda ou até no Supremo, é liberar geral. Falou em privatização, libera geral, passa o rodo. Então, eu apostaria um pouco numa complicação jurídica, porque o PT, o PSOL, já está todo mundo acionando a justiça para isso, mas pegando o repertório da justiça em relação a esse tema no Brasil, eu acho que já foi pro adeus Sabesp, adeus Água de São Paulo. A vaca já foi pro brejo, aparentemente. Nassif, querido, muito obrigada por hoje. Um abraço grande, sempre bom te ouvir aqui. Um abração para vocês aí, pessoal. Até amanhã. Até amanhã não, até semana que vem. Obrigado, Nassif. Boa noite.
Bom, gente, a gente vai continuar falando da situação da mina da Braskem, que ainda corre, sim, risco de colapso em Maceió. Hoje o caso teve mais um desdobramento político. A Comissão Parlamentar de Inquérito, então, portanto, a CPI da Braskem no Senado, conseguiu as indicações da maior parte dos líderes partidários e, então, ela deve ser instalada até a semana que vem. Essa é a expectativa. O senador Omar Aziz é o cotado para ser o presidente. Agora, a CPI... Você acha, Elô, inclusive, Elô, tem mais informações aqui que ela vai trazer para a gente, mas a CPI agora é para valer? Quem que está fazendo parte dessa história ou ainda está sendo mais para figuração, né? Mais para mostrar para as pessoas do que, de fato, para começar a investigar essa história? Não, agora é para valer sim, porque dos 11 membros efetivos, você já tem 7. Então, se você passa da metade... já está valendo, os outros vão ter por obrigação que indicar seus nomes. Então, agora é para valer, na semana que vem, terça ou quarta-feira, ainda não está definido exatamente, mas vai haver uma sessão para escolher o presidente e o vice-presidente, e aí o presidente indica o relator. Eu sei, porque né, nos bastidores a gente fica sabendo que o senador Renan Calheiros, que é quem brigou pela abertura dessa CPI, quer ser relator. E há muita gente achando que Omar Aziz, que foi o presidente da CPI da Covid, fez também dobradinha com o Renan, pode vir a ser o presidente. Então está tudo bem encaminhado, quase todos os membros já designados agora. É de chamar atenção o fato de que o PT até agora não indicou ninguém e é um dos partidos que mais trabalhou para que essa CPI não saísse. Então foi muito a reboque, o PT vai a reboque dessa situação. Ele terá que indicar o seu nome, mas até agora não indicou. Esse nome deve sair nos próximos dias, começo da semana que vem, porque a CPI agora é um fato consumado, ela vai começar e não tem como eles abrirem mão de participar. Elô, explica pra gente, para quem está nos acompanhando, por que a bancada governista e o PT de fato foram contra a instalação da CPI? Olha, Gabi, tudo que a gente sabe é meio que no rádio corredor, né? Aquela boataria do corredor do Congresso. Mas existem algumas indicações. Por exemplo, o fato de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, trabalhou bastante para evitar que essa CPI saísse. Então, trabalhou com os líderes dos partidos que são mais próximos dele para que não indicassem ninguém. E ele não queria ver essa CPI. O governo Lula... Se tem algo que o governo Lula não tem interesse em fazer é brigar com Arthur Lira, ter mais motivo de atrito com Arthur Lira. Esse poderia ser um dos motivos pelos quais o PT não se empenhou, aliás, de fato, evitou que essa CPI saísse. Outro motivo que muita gente aponta é o próprio peso econômico da Braskem, uma empresa que é a 5ª maior petroquímica do mundo, a maior da América Latina. No Brasil é uma empresa gigantesca, com presença forte em muitos estados, inclusive na Bahia, de onde é o senador Jacques Wagner, que é líder do PT no Senado. Então, aparentemente, também existia receio por causa do peso econômico que a Braskem tem na economia brasileira. Esses seriam mais ou menos os dois fatores que deixaram o PT meio de longe, não querendo ouvir falar muito dessa CPI que agora vai sair do papel. Faz sentido, Chico. Tem alguns nomes aqui já que são indicados como titulares, antes de passar a palavra para ti. São Renan Calheiros, como disse Elô, né, MDB, Efraim Filho, do União Brasil, Cid Gomes, do PDT, Omar Aziz, que eu já falei, né, que pode ser o presidente, o senador, Jorge Cajuru, do PSB, Eduardo Gomes, do PL, e também o Wellington Fagundes, do PL. Eu acho que o Arthur Lira, naquela declaração dele lá em Dubai, ele dá o tom do pensamento um pouco governista no momento, que é, não vamos politizar esse caso. Eu acho que ele não quer dar palco para o Renan, o adversário local do Arthur Lira. Isso é um baita palco para o Renan Calheiros brilhar na política e chegar mais forte nas eleições do próximo ano. Então, isso não interessa nada ao Arthur Lira, assim, zero. E
o temor e esse clima meio frio do PT em relação à CPI é pura aliança ao Lira, puro temor de desagradá-lo politicamente. Porque ele se desagrada muito fácil também, né? E outra, ninguém pode mexer com esse senhor, né? Em nada. Nem na Braskem. Você faz praticamente um golfo em Maceió e você não pode falar mal dele. Ele bate na mulher, você não pode falar mal dele. Ele já vinha desgostoso com as emendas. Ele tira o último apartamento que a mulher morava, ele e os filhos, não se pode falar dele. Então é um senhor intocável, né? É o senhor intocável. Nós falamos da Ana Hickman, mas o caso do Arthur Lira não deve nada, assim, são iguais, ou pior. Abuso patrimonial. Abuso patrimonial, além não é? de tudo. Elô, você que entrevistou a Juliane Lins, o que de diferença tem esse caso do Arthur Lira para o caso da Ana Hickman? Nenhum. A diferença é que a mídia não vai tocar nisso porque é o cara todo poderoso da Câmara e está na mão dele os projetos do país e etc, etc. Exatamente isso. Elô, você quer Exatamente. comentar? Tem mais um ponto, que o Arthur Lira não quer essa CPI, não queria, porque o apadrinhado dele é o prefeito da cidade de Maceió, o JHC. E esse prefeito foi quem fechou um acordo de 1.7 milhões com a Braskem a título de indenização, só que ele deu para a Braskem de presente toda a área que a Braskem destruiu, né, os bairros que ela destruiu. É como disse hoje uma ativista lá de Maceió para mim no telefone, é como se você entregasse o corpo do morto nas mãos do assassino. É exatamente isso. E mais, hoje teve mais uma notícia assim estarrecedora em Maceió. O Instituto de Meio Ambiente, que é um órgão estadual, fechou um acordo ali com a Braskem, através do qual o Instituto permitiu que a Braskem vá adiante com várias demolições nessa área que ela destruiu. E, em troca, pediu a Braskem, disse que a Braskem tem que criar ali umas áreas de proteção ambiental particular. Seriam mosaicos, é como eles descreveram. Então, seriam ilhas de proteção ambiental particular que a Braskem vai ter que fazer. Ou seja, nas entrelinhas, o que o IMA está dizendo, o Instituto? Está dizendo que a área da Braskem e que ela vai fazer essas zonas de preservação particular, porque a área é toda dela. Então, está na prática reconhecendo a posse que a Braskem tem sobre esses territórios e que estão em disputa, porque a população e autoridades ainda estão questionando. Isso vai ser muito discutido, com certeza, durante a CPI, se o governo municipal tinha o direito de dar de presente para a Braskem toda essa área. Nossa, isso é surreal. Informação, mais uma, né, Chico? Mais uma informação estarrecedora a respeito disso. Olha, eu já vejo ali um condomínio gigante, inclusive esses mosaicos ali para enganar um pouco, e eles vão ser premiados, vão ganhar um prêmio por ter afundado o Maceió. Exatamente, é como se você premiasse, né, a empresa que está promovendo toda essa destruição por lá. Tem uma outra questão que é a laguna, né, que o termo técnico, né, a gente conhece como a Lagoa Mundaú, mas é a laguna porque tem uma conexão com o oceano. Apesar da Defesa Civil ter reduzido o nível de risco, o afundamento da mina continua, a gente tem falado sobre isso aqui, e hoje a própria Defesa Civil divulgou um vídeo mostrando que as águas da Lagoa Mundaú estão avançando sobre a terra seca em área da mina. Quer dizer, a mina pode engolir parte da lagoa? Como é que é isso, Elô? Então, o que acontece é que, se essa mina continuar colapsando, ela vai subindo, vai criando um espaço dentro da lagoa e a água entra. Agora, essa água que está subindo para o território seco, qual é o risco dela? Quanto mais molhada a terra fica, mais pesada ela fica. Então, ela pode pressionar sobre as áreas que tem as cavernas, né, de escavação, pressionar essas áreas e
provocar esse afundamento mais rápido. Então, solo molhado é mais pesado e pode forçar, então, esse afundamento mais rápido. Agora, eles estão medindo ali 0,25 centímetros a cada hora de deslocamento do solo. Então, já são mais de 6 centímetros em 24 horas. É um ritmo menor do que estava há mais de uma semana, mas continua havendo esse deslocamento do solo. Olha só, vou chamar a atenção, às vezes a pessoa está nos acompanhando só ouvindo, vale a pena dar uma olhada agora também, porque é importante, a gente está vendo as imagens justamente das águas, né, subindo para essa área seca da mina da Braskem, que essa imagem são imagens da Defesa Civil de Alagoas, mostrando a água invadindo esse espaço de terra. Isso fica no bairro Mutange, né? Agora, a questão é que isso é muito perigoso também, né, Chico? Porque o peso dessa água também pode potencializar o risco de uma abertura de uma cratera ali também, né? Sim. Não, isso é uma loucura. Eu conheci... E a expectativa é de muita chuva nos próximos dias e semanas, né? Ontem eu estava conversando justamente com um técnico de um laboratório que acompanha a meteorologia específica da região. Aí ele estava falando do El Niño, da temperatura do mar, etc. E o que ele espera é formação de vórtices que podem trazer uma quantidade de chuva maior do que a região está acostumada a ter. Que loucura. Nessa região, nessa lagoa, sobrevivem, assim, milhares de famílias de marisqueiros, sabe? É uma área muito rica, inclusive em ostras. Sempre foi uma área muito rica do Maceió, mas está indo para o espaço. Mais uma riqueza indo por conta desse desastre. E é isso, né? A gente sabe que o solo ali já vai ficar encharcado, como está trazendo a informação, Elô, de que vai ter muita chuva nos próximos dias, ele vai ficar mais pesado, a água já está subindo, então pode potencializar um problema que já está acontecendo há bastante tempo. Então é muito preocupante. A gente... Diga, Elô. Agora posso contar mais uma coisinha para vocês? Mais uma? Está tramitando. Pois é, está tramitando os órgãos lá estaduais um pedido que a Braskem fez em 2019 para explorar a salgema no litoral norte do estado. Ela quer explorar uma área de 14 mil campos de futebol. E isso está tramitando, não tem uma resposta ainda, mas está lá o pedido. E é numa área também muito bonita, né? Acho que é Barra de Santo Antônio. Exatamente. Então, imagina, você tem essa experiência de Maceió, você vai repetir isso em outro lugar? Não sei se tem alguém com juízo no Judiciário e no Ministério Público de Alagoas. Se tiver, vai barrar isso. Mas juízo, pode até ter juízo, mas dinheiro compra muito juízo por aí no Brasil. Então... se compra, Chico, com certeza. Elô, a gente vai mudar de assunto aqui, né? Porque a gente vai conversar com um professor de Relações Internacionais, Universidade Católica aqui de Brasília, o Gustavo Menon, para a gente falar a respeito da situação aqui na América Latina, né? A gente tem novidades a respeito disso. Primeiro eu vou dar boa noite para o professor Gustavo, conversei com ele essa semana e agora tenho o prazer de falar com ele mais uma vez. Professor, seja muito bem-vindo aqui. Boa noite, Elô, boa noite, Chico, boa noite, Gabriela. Prazer e uma honra falar novamente com todos os telespectadores do ICL. Vamos lá, né? O que a gente tem de história a respeito dessa disputa entre Venezuela e Guiana, né? A situação está mais tensa, porque em torno da região de Essequibo ali, né? A gente tem, inclusive, vou pedir para o Gabriel colocar um mapa aqui para a gente poder dar uma olhada, porque a gente tem justamente aí a Venezuela reivindicando esse Essequibo que fica ali na região norte, né, esse território, 70%, né, que a Venezuela está reivindicando. Houve um plebiscito no último domingo, dia 3 de dezembro, um plebiscito que teve 95% da
dos cidadãos venezuelanos concordando, e é uma área que se descobriu recentemente, em 2019, se eu não me engano, né, Chico, que é uma área muito rica ali em petróleo e outras questões também que deixam a Venezuela muito interessada também nesse território. Agora, hoje, os Estados Unidos anunciaram que os aviões militares estadunidenses, né, fizeram exercícios ali nessa área. O anúncio saiu na página da Embaixada dos Estados Unidos na Guiana, e a gente tem, inclusive, essa imagem aqui, eu vou ler um trechinho para a gente começar a conversar a respeito disso. Em colaboração com a Força de Defesa da Guiana, o Comando Sul dos Estados Unidos conduzirá operações aéreas dentro da Guiana no dia 7 de dezembro. Este exercício baseia-se no envolvimento e nas operações de rotina para melhorar a parceria de segurança entre os Estados Unidos e a Guiana para fortalecer a cooperação regional. Agora, não me parece que é uma coincidência, né, professor? Quero te ouvir a respeito disso, porque a gente até comentou a respeito disso da última vez que eu conversei com o senhor, sobre os Estados Unidos entrarem de fato nessa briga, né? E mostrarem ali que eles têm o poder de controlar os rumos que essa tensão vai tomar. Exatamente, Gabriela. Sem dúvidas, há essa concepção, esse entendimento por parte da política externa estadunidense, no sentido de entender a América Latina e, sobretudo, a América do Sul, como uma região de sua notória influência. Esse cenário de agudização das tensões nas relações bilaterais entre Venezuela e Guiana acabaram se acentuando nas últimas horas em função desses posicionamentos de atores extra-regionais. Como se sabe, o governo venezuelano já anunciou uma série de medidas no sentido de avançar com esse sentimento em busca da retomada desse território. No entanto, o governo da Guiana não reconhece exatamente o último referendo realizado no último domingo, no sentido, então, de mentalizar não só essa área como uma área de suma importância para a exploração dos recursos naturais. Você bem destacou, a título de referência, a exploração de petróleo e gás, mas nós estamos falando de uma região, Gabriela, de notória diversidade também biológica, uma região sensível do ponto de vista desses recursos, que é fonte de ouro, urânio. Então, há, no plano geopolítico, a acentuação das contradições que se reflete em um cenário no plano internacional caracterizado pela disputa no Oriente Médio, pela guerra na Euroásia e também em um momento marcado na América do Sul pela desintegração econômica e a fragmentação política, como que isso se manifestou, por exemplo, na atual cúpula do Mercosul. E essa atuação de forças extra-regionais se deve em função também de uma certa desestruturação por parte dos mecanismos de governança na localidade, na região, na América do Sul. Citei, por exemplo, a presença da Unasul no início do século XXI, e a Unasul poderia ser um fórum substancial, importante, para a equação desses problemas, dessas tensões bilaterais entre Guiana e Venezuela. Elô? Professor, duas coisas. Primeiro, me parece que sobra para o Brasil, né? É o poder aí político que pode mediar alguma coisa. E segundo, eu estava lendo umas matérias hoje que comentavam o seguinte: esse é o tipo de conflito que interessa aos dois lados. Interessa aos Estados Unidos, porque já que Biden está para concorrer à reeleição, ele aparece forte, reafirmando o poderio dos Estados Unidos na região, no seu quintal, e interessa ao Maduro, porque reúne a sociedade venezuelana em torno dele nessa iniciativa que parece um pouco descabida essa altura do campeonato, você fazer um plebiscito no seu país para decidir se você pode tomar um território que, por mais que esteja num contencioso há muitos anos, né, você não vai pedir à sua população o sinal verde, mas então tá bom, vamos lá e vamos tomar. Exatamente. Duas eleições presidenciais
que vão nortear os caminhos da região, no continente americano. Eleição presidencial nos Estados Unidos e também eleição presidencial na Venezuela. Em uma dimensão política, acredito que Maduro acena exatamente para essas medidas, no sentido de levar adiante, inclusive, a estatal petrolífera venezuelana, a PDVSA, para essa região, no sentido de mobilizar sua base eleitoral, mobilizar o chavismo, que ainda é uma força relevante no país. Estamos falando de um país caracterizado por essa economia pautada em termos dos recursos do petróleo e, sem dúvidas, há um aceno político por parte do atual governo na Venezuela no sentido de angariar esses apoios em função dessa bandeira ser uma bandeira histórica. Nós estamos falando aqui de um pleito que pelo menos é reivindicado desde meados do século XIX, com exatamente o acordo, Tratado de Paris de 1899, onde a Venezuela não reconhece, na celebração desse acordo, exatamente o seu território sendo partilhado a partir das potências colonizadoras naquele momento. Em uma atmosfera da doutrina Monroe, de América para os americanos, a Venezuela se fez representar a partir da atuação de juristas estadunidenses naquele momento. É por isso que o governo de Nicolás Maduro se apega em grande medida na celebração do Acordo de Genebra de 1966. Acordo esse que estabelece uma via transitória para celebrar, para concretizar, ratificar essas fronteiras em uma outra negociação internacional, negociação essa que possa se dar em bases pacíficas, honrosas e justas para ambas as partes. Chico. Professor, qual o peso do Lula, do personagem Lula nessa história? Ele pode impedir essa guerra, repetindo o discurso de paz que tem feito em relação a outros conflitos no mundo hoje? Ou o Maduro vai com tudo, não tem jeito, o Biden vai com tudo, não tem jeito? Excelente pergunta, Chico. Professor, veja que essa questão... Desculpa te interromper, eu posso pedir para a gente colocar o vídeo do presidente Lula e aí, na sequência, a gente ouve a sua resposta, porque tem tudo a ver aqui com a nossa conversa. Vamos assistir. Uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz, porque somente com muita paz a gente pode desenvolver o nosso país, a gente pode gerar riqueza e a gente pode melhorar a vida do povo brasileiro. Caso considerado útil, o Brasil e o Itamaraty estará à disposição para sediar qualquer e quantas reuniões forem necessárias. Essa foi uma fala do presidente Lula na abertura da reunião da cúpula dos chefes de estados do Mercosul, sobre justamente a crise entre a Venezuela e a Guiana. Vai lá, professor, desculpa te interromper. Essa fala do presidente Lula está em sinergia com a proposta do atual governo brasileiro, por parte do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, em resgatar os princípios que regem a política externa brasileira, naquilo que se refere especialmente a políticas de cooperação Sul-Sul. Isso passa pelas medidas exatamente de ampliação do Mercosul, isso passa pela liderança brasileira em função do Brasil ser esse país com dimensões continentais, ser a maior economia da região, e também nesse fomento de colocar o Brasil como uma espécie de liderança do Sul global. Quando o Chico pergunta exatamente se o presidente Lula tem condições para mediar, para, de certa forma, equacionar esse problema que se dá em uma região de fronteira, veja que o presidente Lula se coloca de forma favorável a essa solução pacífica, no sentido de retomar os projetos de integração regional. Citei, por exemplo, no início aqui da nossa conversa, a retomada, a necessidade de rearticulação a respeito da criação, na sua União das Nações Sul-Americanas, porque essa organização tinha no seu cerne, como um dos seus principais órgãos, a constituição de um Conselho de Defesa Sul-Americano. Mas esse quadro de fragmentação política e desintegração econômica regional
acabou abrindo margem para a atuação de forças extra-regionais, para a atuação desses atores como China, Estados Unidos, no sentido de acentuar essas contradições que a gente está observando. Há presença, para além da ExxonMobil, de empresas chinesas na região de Essequibo, e vale sublinhar também, Gabi, como que essas atividades extrativistas, elas estão no horizonte da política econômica do governo da Guiana. A Guiana teve um salto qualitativo e quantitativo significativo na composição do seu PIB, um crescimento econômico extraordinário nos últimos anos, e obviamente que a Guiana não vai abrir mão desse território. O presidente Lula tenta encaminhar uma medida, uma iniciativa, no sentido de reorquestrar essas medidas de integração regional e mobilizando todos os atores da América do Sul. Recentemente nós tivemos também a reativação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, tivemos aqui em Brasília uma reunião que reuniu os 12 presidentes das nações sul-americanas. Então a tentativa do governo brasileiro é no sentido, então, de pressionar para uma solução mediada, para uma solução pacífica que possa ser resolvida no âmbito do direito internacional e de acordo com os ditames, com os critérios estabelecidos pelo Acordo de Genebra de 1966. Trazer uma outra questão aqui para a gente discutir. Professor Elô, você quer fazer mais uma pergunta? Não, é que eu acho interessante como que o professor colocou o contexto histórico, para ninguém ficar achando que o Maduro acordou um dia e deu na cabeça dele que ele ia tomar o território de outro país. Existe uma questão, existe um contencioso antigo, né? E seria muito importante para a região haver essa coordenação aqui dentro, justamente para evitar que uma força como a dos Estados Unidos venha decidir a questão e não a região aqui unida em torno desse problema. Ótimo, eu vou... Justamente, que bom que você colocou isso, Elô, porque eu vou trocar um pouquinho aqui a pauta, ainda ficando em América Latina, né, mas trazendo uma outra história aqui que eu acho importante a gente discutir, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro embarcando hoje para a Argentina, junto com a Michelle Bolsonaro. Ele vai encontrar amanhã com o Javier Milei, o presidente eleito na Argentina. A comitiva bolsonarista, inclusive, tem mais de 40 pessoas, entre eles o Flávio Bolsonaro, né, filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro também, que ficaram conhecidas, né, inclusive nos últimos tempos, que eles têm uma grande rede de extrema-direita quando a gente fala a respeito de eleições, né, com conexões no mundo inteiro, Estados Unidos e América Latina também, inclusive na Argentina. Eu quero ouvir o professor a respeito disso, porque a gente tem claramente Bolsonaro querendo se colocar aí como uma liderança da direita, porque ele andava, né, nos últimos tempos meio enfraquecido. Então agora vai lá para querer demonstrar ao governo brasileiro que ele está fazendo, de certa forma, uma aliança com o Javier Milei, né, professor? Queria te ouvir sobre isso. Exatamente. Para além desse encontro de Javier Milei com Bolsonaro, a ascensão desses projetos de extrema-direita no plano internacional. Isso envolve o crescimento do partido Vox na Espanha, as próprias atribuições arbitrárias por parte de Netanyahu em Israel, no leste europeu, a retomada desses projetos de cunho neofascista, pautados em políticas xenófobas, discriminatórias, medidas inclusive racistas. Então, há uma retomada dessa rede, digamos, da extrema-direita, no sentido de promover essa orquestração no plano internacional. Isso envolve também o debate nas redes sociais, passa por essas políticas reacionárias supracitadas e, sobretudo, com uma dimensão popular. E é isso que nos preocupa, né? Como que há uma capilaridade desses discursos, por exemplo, em certas camadas da população, setores jovens, no caso argentino, que foram fundamentais para a ascensão e para a eleição desse próximo governo, o governo de Javier Milei,
Mas veja que Bolsonaro tenta, então, sedimentar esse terreno da extrema-direita para que isso passe pelo próximo ciclo eleitoral, envolva também a eleição estadunidense no próximo ano. Há uma série de pesquisas que acenam para a força do trumpismo nos Estados Unidos. O bolsonarismo também está firme e forte frente à realidade brasileira. Portanto, essas interlocuções envolvem também aquilo que a gente debatia, Gabi, em relação aos processos de integração regional. O Brasil, por sua vez, nos últimos 4, 5 anos, virou as costas para a América Latina, virou as costas para a América do Sul. E isso permitiu exatamente a ascensão desses grupos reacionários e, mais do que isso, permitiu também essa entrada de atores extra-regionais em debates que eram para ser resolvidos a partir da atuação das nações sul-americanas. É bem provável que Bolsonaro e Milei tente capitanear essas correntes de extrema-direita, de direita em seus respectivos países, no sentido de criar essas pontes. Como se sabe, o presidente Lula não deve participar da posse no próximo domingo, mas Bolsonaro se fará presente em Buenos Aires e precisamos estar atentos aos próximos passos em relação a essas redes que estão sendo ensejadas por parte da extrema-direita. Pois é, e funcionou, né, Chico? Funcionou, porque na Argentina também tinham bolsonaristas. Né? É impressionante isso, como a extrema-direita se organizou para conseguir eleger figuras da extrema-direita como Javier Milei, como também Donald Trump, e o Brasil, né, a família Bolsonaro principalmente, sempre fazendo essas viagens para demonstrar que está em ligação com essas figuras, com esses marqueteiros, com todo esse pessoal. Exatamente, Gabi. Você tem na figura do deputado por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, esse porta-voz, né? Ele meio que faz essa rede da extrema-direita em toda a América Latina. Dá um pouco até uma impressão assim, que eles estão repetindo a velha propaganda da vodka, né? Eu sou você amanhã. Dá muita impressão de que quando o professor falava das camadas mais jovens, parece-me que eles repetiram na Argentina exatamente 2018 no Brasil. Ou, de certa forma, a grande votação de Bolsonaro em 2022. Então, é uma rede atualizadíssima, perigosa, porque tem, sim, dimensão popular. Tem uma aceitação popular muito grande, portanto, muito perigosa, porque é uma plataforma completamente maluca, né? Você pega toda a maluquice na área dos costumes com uma receita, hoje falamos muito do Paulo Guedes, com uma receita à la Paulo Guedes, que é privatização total, venda de tudo, que é uma mistura de esse populismo nos costumes e uma cartilha de capitalismo selvagem, que é vender tudo, tirar tudo. No caso do Milei, falava até extinguiu na extinção do Banco Central. Polarização. Visto, não vai chegar a tanto, mas é essa receita. Damares e Paulo Guedes agora para a Argentina. Pois é, Lu, quero te ouvir a respeito disso também. Vai lá, professor. Verdade, Chico. São medidas liberais no plano econômico e conservadora nos planos dos costumes. Sim. O receituário é esse receituário ultraliberal, onde certos setores apontam até para essas medidas de um possível anarcocapitalismo. Então, o Chico tem razão quando ele chama a atenção para essas medidas reacionárias no plano dos costumes e liberalizantes no plano econômico. É justamente esse o termo que ele usa, né? Anarcocapitalista, né, Lu? Ou seja, essa coisa dos costumes é uma maneira de mobilizar o sentimento das pessoas para mobilizar o interesse de uma minoria, né? Que é destruir ao máximo o Estado para uma minoria lucrar com tudo. Então, essa parece que é a fórmula. Agora, queria saber quem ajuda mais quem nessa história. O Milei ajuda mais os direitistas em torno de Bolsonaro ou a ida do Bolsonaro com seus filhos e mulher e 50 pessoas que estão indo, né, ajuda e alimenta mais os direitistas da Argentina? A meu juízo, eles se retroalimentam.
Porque estamos falando, para além da atuação desses movimentos de extrema-direita no chamado Sul Global, também uma composição, uma certa organicidade nos países centrais, nos países imperialistas. Citei aqui o caso de Israel, frente ao genocídio que afeta o povo palestino, mas veja que isso também está sendo organizado, sistematizado, frente à realidade nos Estados Unidos. Próximo ano será um ano decisivo, e há por parte dessas alas, por parte dessas correntes de extrema-direita, um entendimento que John Biden está aquém exatamente do império, do imperialismo estadunidense, no sentido de guiar os rumos democráticos no planeta. O sentimento, a retórica desses grupos caminha exatamente nesse sentido, Elô. Então é preciso estar atentos também a como que essas redes elas se interpelam, acabam se conectando de forma também a ser tutelada a partir da atuação desses países centrais. Boa. Perfeito. Professor, para a gente fechar aqui, eu queria só o seu pitaco, né, rapidamente, porque a Elô fez essa pergunta e na hora veio na minha cabeça o Eduardo Bolsonaro dando a entrevista lá para a imprensa local e sendo completamente cortado, né, pela imprensa argentina. Então, também, eu queria te ouvir a respeito disso, porque, na verdade, naquele momento, pareceu que Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro ia atrapalhar, mas, no fim das contas, o Milei acabou se fortalecendo, conseguiu se eleger, até com uma certa folga. Mas, rapidamente, eu queria te ouvir a respeito disso. Pois é, naquele momento, uma fala armamentista e que rapidamente foi rechaçada pelos meios de comunicação na Argentina. O problema é que esse discurso ele é absorvido em camadas populares, sobretudo na juventude, com uma pretensa vocação de liberdade. E isso acabou sendo, de certa forma, organizado na plataforma política de Javier Milei, no sentido, então, de evocar essas medidas liberalizantes, pautadas naquilo que ele classificava como o anarcocapitalismo, né? Como que, na sua agenda econômica, há aquela defesa, né, de extinção do Banco Central, de dolarização da economia argentina, mas isso respaldado também em uma série de projetos que, a pretexto aí desse sentimento de uma suposta liberdade, esses jovens, então, poderiam sair da pobreza, sair da grave crise econômica que afeta a Argentina na contemporaneidade. Próximo domingo será um domingo a ser analisado em função da posse de Javier Milei, e aí esperar também os próximos passos naquilo que se refere ao Mercosul, Gabi. Os caminhos do Mercosul nesse contexto de extremas fragilidades. Vale sublinhar, como um último elemento, que o Mercosul encontra-se nesse cenário de paralisia, né, de estagnação. Isso se refletiu na última cúpula agora do Mercosul, realizada na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então tivemos a adesão da Bolívia junto ao bloco, mas é preciso estar atentos a essa ascensão da extrema-direita exatamente aqui na primeira metade do século XXI. Vamos continuar atento. Professor Gustavo Menon, professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigada mais uma vez, professor. Sempre um prazer conversar com o senhor. Até uma próxima. Muito obrigado, Gabi, Elô, Chico. Queria expressar o meu sentimento de solidariedade ao Chico em função do rebaixamento do Santos. Eu estava até evitando tocar nesse assunto, que ele está triste. Parabéns, eu vou aguentar minha dor aqui, calado. Muito bom, professor. Obrigado, foi um prazer, professor. gente. Estou à disposição. Bom trabalho. Boa noite. Obrigada, até mais. Ai, gente, olha, Chico, eu tentei te poupar, tá? Você mas não teve jeito. Você é solidária, você entende as minhas dores. Mas vamos mudar um pouco de assunto aqui para a gente falar de guerra, né? A gente vai falar sobre Khan Yunis, que é aquela cidade do sul da faixa de Gaza que tem sido alvo neste momento. Vocês lembram do Salah Ahmed, que a Elô entrevistou aqui no final de novembro, né, Elô, se eu não me engano? Ele é um brasileiro do Rio de Janeiro que tem família lá na faixa de Gaza. Vamos assistir um trecho dessa entrevista antes de passar aqui a palavra para a Elô. A gente sabe que tá difícil lá.
Meus tios todos estão juntos numa única casa, a gente tem uma filosofia diferente da minha família, a gente prefere ficar todo mundo num único lugar, porque se morrer, morrer todo mundo de uma vez só. Não quer segregar, não quer deixar ninguém vivo. Se é para morrer, vamos morrer todo mundo junto, que é melhor. Essa fala, assim, é dilacerante, né? Você ouvir uma coisa dessa. Inesquecível essa entrevista. Agora, a casa da família do Salah, Elo, foi bombardeada, né? A família morava. Como é que está essa situação? Onde os ataques de Israel estão se concentrando agora? Pois é, hoje o Salah me mandou essas imagens do bombardeio que houve ontem à noite na casa dos tios dele, e ele me disse que, por sorte, ninguém morreu, algumas pessoas ficaram feridas, mas eles não estavam em casa, tinham saído da casa, então, por sorte, ninguém morreu. Agora, a situação ali, essa casa deles fica numa cidade que fica ali entre o sul da cidade de Gaza e Khan Yunis. E Khan Yunis agora, gente, os tanques israelenses estão chegando lá, né? Então Israel continua espremendo a população cada vez num pedaço de terra menor. E o número de mortos só aumenta. A mesma coisa na Cisjordânia. Nas últimas 24 horas foram 4 mortos e 60 presos. Ou seja, o número de palestinos que Israel continua prendendo é absurdo, né? Então vocês lembram que naquela troca toda de prisioneiros, Israel acabou, no período de tempo, prendeu a mesma quantidade de gente que soltou e continua prendendo. Então essa é a situação, né, da guerra ali, não existe nenhuma perspectiva. O governo americano falou hoje que não existe nenhum avanço nas negociações para restabelecer uma troca de reféns e um cessar-fogo. Então é um desespero porque o bombardeio é cada vez mais intenso. Inclusive, a gente tem mais brasileiros, a gente até falou disso ontem, né, Lô, tentando voltar para o Brasil, estão na faixa de Gaza nesse momento. E a gente continua muito preocupado com todos eles, claro, preocupado em relação ao conflito, porque milhares de pessoas estão morrendo e centenas de pessoas diariamente. Agora, Elo, como é que está essa história? Você sabe se o governo Lula tem negociado a respeito disso? O Itamaraty está em contato direto, né, com as autoridades locais para ver quando isso deve acontecer, né? E a gente está vendo uma repetição daquele processo que houve para trazer os outros 32, né? Um avião KC-30 já foi para lá, saiu hoje de manhã do Rio de Janeiro para o Egito, levando 11 toneladas de alimentos, aliás, alimentos que o MST forneceu para serem distribuídos lá na faixa de Gaza, e agora vai ficar lá esperando o ok, o sinal verde para que esse pessoal possa sair. Então, é aquela mesma história de antes, negociações intensas o tempo todo para tirar esse pessoal de lá o quanto antes, de uma área que já era horrível quando vieram aqueles 32, e agora é uma situação ainda muito mais dramática. Muito mais dramática, né, Chico? A gente ouvir o depoimento, né, do Salah para Elo. Imagina você ter uma família lá, né? A gente fica estarrecido com as imagens, com todas as notícias que a gente vê, e a gente não tem um familiar lá. Imagina a situação. Gabi, eles não foram mortos simplesmente porque tinham saído ali para algum compromisso. Sabe? Foi só isso. A gente viveu uma pequena ilusão do cessar-fogo, né? Quer dizer, eu digo ilusão, mas sabíamos que ia ser retomado, mas sempre fica aquela esperança de que, quem sabe, não prorroga-se por um mês, que cada dia do cessar-fogo era economia de vida, digamos assim. E parece que voltou ainda pior também, né, os bombardeios, Elo? Exatamente, ainda mais intenso. E o que eu ouço das pessoas é exatamente isso, Chico. É aquela sensação de que você, agora vai melhorar, e começa tudo de novo. E é um desespero você começar a viver essa situação toda outra vez. Você sobreviveu até aqui, não sabe se vai continuar vivo. Número de funcionários da ONU que já morreram, várias escolas da ONU que serviam de abrigo bombardeadas, dezenas de palestinos presos, homens, em 5 escolas da ONU de ontem para hoje. Então, é assim, aquele respiro, mas que parece que fica ainda pior, porque você volta àquela situação, aquele pesadelo que você por uma semana ficou sonhando que poderia terminar.
É isso, Elô. Vamos continuar acompanhando. A gente aqui no ECL não vai esquecer desse conflito, não vai esquecer dos palestinos, porque a situação continua muito grave por lá. Obrigada por hoje, querida. Um beijo para você. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, Elô. Agora, ô Chico, lembra que a gente estava falando da Caixa aqui no início do programa? Sim, não, eu estava de olho, estava comentando tudo que é assunto, mas de olho na Caixa. Você sabe que dia é hoje? Vamos contar para quem está nos assistindo com um vídeo aqui. Vou pedir para o Gabriel colocar aqui na tela para a gente assistir. You may open your eyes. Happy Noam Chomsky Day. Esse é o filme Capitão Fantástico, inclusive eu assisti essa semana justamente por causa do dia de Noam Chomsky, que aproveitando, né, o Chomsky Day, ou o dia de Noam Chomsky, foi finalmente revelada essa surpresa que estava dentro da caixa essa semana aqui no ECL Notícias. Eu vou aqui fazer, né, finalmente, vamos revelar esse mistério, Chico Sá, que eu estou bastante curiosa também até. Olha só. Gente, que linda essa capa. Meu aliás. Deus. Vou pedir para focarem aqui, olha, para poderem ver direitinho. Esse é o primeiro livro do próprio Noam Chomsky, tá? Editado pela novíssima ICL Editora. Que bacana. Que muito grande bom. notícia, né? E, inclusive, olha só, tem prefácio do Gessé Souza, né? Não tem como... Que maravilha. Que é ele ama Noam Chomsky, né? Eu até entrevistei o Gessé no Em Detalhes. Gênio com gênio, né? Gênio com gênio, ele até disse. Gênio no prefácio. Ele até disse, olha, eu quero ser Noam Chomsky quando crescer, né? O Gessé falando isso, né? Que todo é uma mundo pessoa quer, né? maravilhosa. Agora, a gente tem também o Gessé, inclusive, estou falando dele aqui porque ele escreveu o prefácio. Ele contou pra gente como é que todo mundo que está nos assistindo agora no ICL Notícias segunda edição faz para ter acesso a esse livro que já está disponível. Vamos ver. Meus amigos e minhas amigas da comunidade ICL, hoje no Chomsky Day nós temos uma novidade imperdível para vocês. O nosso primeiro livro editado pela editora do Instituto Conhecimento Liberto. E esse livro é em homenagem a Noam Chomsky, um dos mais importantes, renomados e prestigiados intelectuais do mundo hoje em dia. Esse livro vai ter um prefácio de minha autoria e artigos de Suzy Pisa, Gisele Cittadino e de vários intelectuais de renome que trabalham conosco aqui no ICL. Gostariam de receber o livro? Assinem o ICL hoje. Vocês vão ter o curso inédito, exclusivo do Noam Chomsky e essa obra exclusiva para você. Se junte a nós no nosso caminho. Ele está só começando e Chomsky é uma das figuras fundamentais nessa caminhada. Aí tá o recado do Gessé. Essa promoção vai até domingo, às 10 horas da noite, mas, gente, fica esperto. Se eu fosse você, eu faria logo, porque a gente vai deixando e aí acaba esquecendo. E realmente, como disse o Gessé, é um conteúdo, né, educativo de primeira qualidade de um dos maiores pensadores do século XXI. Enfim, é surreal, assim. E ainda vem com os presentes, né? Então, quem fizer essa inscrição para se tornar um membro da comunidade CL, além de ter acesso à entrevista do Edu com o Chomsky, também a aula do próprio Chomsky, também vai ter direito aos livros, né? Vai receber esses livros também. Esse daqui é o Mídia, também do Chomsky, Propaganda Política e Manipulação, e tem esse daqui que é o Juízo Final também, né? Esse daqui é Como Parar o Relógio do Juízo Final, que eu já mostrei, eu mostrei a capa promocional, mas a capa dele... a original vai ser essa capa branca. E tem também o pôster do Chomsky. Olha lá. O dia de Noam Chomsky, né? O nosso Noam Chomsky Day. Lutando contra o controle do pensamento desde o dia 7 de dezembro de 1928. Isso porque o Chomsky é um dos maiores símbolos, né? Contra a prisão do pensamento. A gente tem vivido tempos tão difíceis aqui de extrema-direita que é muito importante a gente disseminar realmente o pensamento de pessoas tão relevantes assim para a gente nesses tempos atuais, né, Chico? Perfeito, Gabi. Quando a gente fala aqui do varejo da manipulação da imprensa no Brasil, da mídia do Brasil, mas por que a gente fala isso? Porque a gente aprendeu com caras, com sábios como Chomsky.
sabe? Se a gente solta nosso conhecimento aqui na rotina do noticiário do ICL, é graças a Paulo Freire, Noam Chomsky e outros sábios que nos iluminam. E justamente por isso a extrema-direita ataca pensadores como Chomsky, como Paulo Freire, porque é isso, eles lutam contra essa prisão do pensamento. Né? É tudo que eles temem, tudo que eles temem. Exatamente. Muito bom, gente. Então fica um recado para você. Não esquece, até domingo, 10 horas, você pode fazer parte da comunidade CL com descontos, acesso à aula. Realmente vale muito, muito a pena. Olha só, a gente está dando a dica aqui, depois não vai falar que eu não avisei, tá? Agora, amanhã, gente, como é que fica a nossa sexta-feira aqui no ICL? Eu e Chico Sá, a gente vai sextar mais cedo, porque amanhã é dia de ICL Notícias, segunda edição especial. Você vai ver uma entrevista com o deputado federal do PT, Rogério Correia. Quem conversou com o deputado, uma entrevista exclusiva, foi a Heloísa Vilela e também o Jorge Misael, nosso Misa, né? Ele está sempre aqui no ICL Notícias, primeira edição, comentando o dia a dia da política, esclarecendo todas as questões técnicas para ficar mais palatável para a gente entender de forma didática. E tem também, atenção, amanhã tem rolê ICL especial e aí o programa vai ser um pouco mais longo. A gente entra então aqui no ICL Notícias, segunda edição, um pouquinho mais tarde, às 6h30 da noite. O rolê começa às 5 horas, como sempre, só que ele vai durar meia horinha a mais e vale muito a pena, porque amanhã tem premiação. Eu não posso dar muito spoiler aqui, mas vai ser demais. Eu vou anunciar um premiado amanhã. Eu também, Chico. Eu tô curiosa para ver aí, tô muito ansiosa. Legal. Vai ser um programa muito especial. Os dois vão ser programas muito especiais e muito divertidos aqui pra gente assistir. Muito obrigada, Chico Sá. Boa noite para você, meu querido. Sempre um prazer ter você aqui boa noite, comunidade ICL. Foi muito bom estar por aqui mais uma vez. É isso. Agora você fica ainda com o Sinapse CL. César Calejão e Robertinha Garcia vão entrevistar o Denis de Oliveira, que é jornalista, professor da USP, ativista, consultor de direitos humanos e relações étnico-raciais. Vamos conferir esse papo a partir de agora. Muito obrigada a você que nos acompanhou nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também no canal Com Brasil. Tchau, até semana que vem. Salve! Dia 17 de dezembro, é domingo, 8 da noite. O verdadeiro fantástico vai estar aqui, uma aula super especial com Eduardo Marinho, o filósofo das ruas. Já ouviu falar nele? É um cara que tinha tudo, tinha origem, tinha estudo, tudo para ser um bom vivant da classe média, mas ele preferiu viver nas ruas, como protesto, como indignação contra o sistema. E nas ruas ele muito aprendeu e muito nos ensina. É uma reflexão necessária para os dias de hoje. Dias de consumo exagerado, dias em que todos lutam para ter e não para ser. Por isso, a aula especial de Eduardo Marinho, domingo 17 de dezembro, às 8 da noite, para você se inscrever, clica aqui no vídeo, é de graça e é a única apresentação. Eduardo Marinho, o filósofo das ruas, no ICL.